Voltamos com o programa Papo Aberto e eu estou conversando com o escritor e palestrante Eduardo Chiniachik. E no nosso primeiro momento, nosso primeiro bloco, a gente falava aqui sobre comemorar os nossos acertos, sabe? Celebrar as vitórias, porque às vezes custa tanto a gente alcançar uma vitória, não é? A gente falava aqui de mudança, é importante mudar, é uma delícia mudar, mas se fosse fácil, todo mundo mudava no estalar de dedos. Fácil não é. Tem uma conquista aí, que muitas vezes não é celebrada. Não é? Exato. É preciso mesmo, é primordial, Eduardo, a gente celebrar as vitórias, a gente comemorar os acertos? É de fundamental importância que nós possamos ter a referência do quanto nós somos abençoados, do quanto nós somos vitoriosos, vencedores na vida. Porque muitas vezes a gente acaba dando mais ênfase às coisas que não aconteceram. E muitas vezes a gente se esquece de quantas coisas já aconteceram. Quando a gente olha para trás, a gente vai perceber que nós já conquistamos, já tivemos realizações, já tivemos momentos de superação. Mas parece que nesse momento é assim, próximo, e aí tem uma coisa que... Quando eu trabalho com atletas, a gente faz uma pequena atividade cotidiana, 24 horas. É assim, vou tomar café. Estou tomando café? Eu digo para mim, estou tomando café. Termino o café? Terminei de tomar café. Uau! Por que essa brincadeirinha? Como é que nós alimentamos a nossa autoconfiança? Como é que nós nos sentimos confiáveis? É exatamente identificando o quantas vezes eu me comprometi com algo e realizei esse algo. E fui até o final com esse algo. Ao longo do dia, nós temos dezenas, às vezes centenas de situações que a gente realizou. E muitas vezes nós não informamos para o nosso cérebro. Cérebro, eu sou vencedor, eu sou um ser abençoado. Então, é um momento em que parece que eu alimento a minha estima e alimento a minha confiança. Para quê? Para que no momento em que eu estiver escolhendo enfrentar a adversidade, superar algo grande, um desafio grandioso, porque nesse momento eu escolhi um objetivo realmente ousado. O meu cérebro diz, você é confiável, eu confio, vai. Então, por um momento, quando eu falo assim, o quanto eu posso fortalecer o meu cérebro, o meu ser, o meu sistema, comemorar se torna fundamental. Agora, a outra coisa é cada vez mais se permitir celebrar e comemorar junto com. Eu fico imaginando, terminei de fazer um trabalho, terminei de fazer uma formação agora. Sabe essa coisa de, assim, agradecer a minha companheira, agradecer o staff que estava comigo. Assim, hoje de manhã, eu vibrando com a minha filha, eu falei assim, filha, foi lindo, foi fantástico. Pô, como eu adoraria, como eu lembrei de você, como eu lembrei de vocês duas lá. Então, é esse momento que a gente fala assim, celebre, né? Celebre junto com. Porque às vezes a pessoa fala assim, tá bom, ganhei, tá bom, joia. Assim, como se fosse uma coisa, é como se a gente tivesse o poder de banalizar as coisas que a gente tem. Então, às vezes a gente fala assim, ok, você está jogando bolinha de gude, ganhou, uau! Sabe, chega em casa, conta. Então, assim, como uma Outro dia eu criança. estava no carro, né, e uma pessoa estava comigo, foi engraçado, porque você vai vendo que certos temperamentos têm que ser provocados para isso, né? A pessoa tinha alcançado um objetivo, e quem estava falando com ela perguntou, e aí, ficou feliz? A pessoa respondeu, fiquei feliz. Ficou muito feliz? Muito feliz. Pelo amor de Deus, reage, né? Reage, celebra. Pelo menos feliz, faz, eu cara. muito feliz. Estava assim no mesmo nível. A gente conhece a pessoa, estava feliz mesmo.
mas muito contida, né? Então, assim, Exato. vamos colocar para fora isso, né? Vamos nos educar para a celebração, Isso. porque é importante saber fazer festa. Tem um salmo que eu redescobri há pouco tempo, né? Ele começa dizendo: é feliz quem sabe fazer festa. Falei, caramba, olha só. É. É feliz quem sabe fazer festa. Tem gente que não sabe festejar, perde uma boa parcela de felicidade, né? Tem que aprender a celebrar. Celebrar, celebrar as emoções, celebrar os sentimentos. Muitas vezes as pessoas, elas não celebram, não vibram, mas às vezes elas também começam a fazer uma coisa que é, tá triste, tô triste. Aí você fala assim, ok, chora, esperneia, fala assim, deixa embora, Expurga isso, né? expurga isso da sua vida. Então, tem, tem uma frase que eu ouvi na primeira vez que eu estive na Índia. Tudo na vida passa, isso também vai passar. Tem uma sabedoria imensa essa frase. No momento que você está triste, chora. Saiba que isso vai passar. Extravase, expurgue isso. Agora, quando você está feliz, faça cara de felicidade. Sabe, celebre no teu máximo, porque isso vai passar também. Isso é, qual é a grande sabedoria? Viva intensamente o que a vida está te dando nesse momento. Se for tristeza, experimente, porque com certeza tem uma lição. E tem uma sabedoria nessa emoção e nesse sentimento, dentro dessa experiência que você vai viver. Mas da mesma forma, se estiver celebrando a conquista de alguma coisa, assim, assimile todas as lições que essa emoção, esse momento, essa realidade está te oferecendo. É nesse momento que a gente diz, a vida pode ser muito mais intensa do que aquela que a gente está vivendo hoje. E é esse sentimento, né, de, por um momento, seja isso. Se você estiver triste, seja essa tristeza. Se você estiver expressando a raiva, a indignação, seja essa, expresse. Mas não deixe que ela fique mais tempo dentro de você do que o necessário. Agora, se permita ser essa alegria, porque é essa forma que nós vamos ter o domínio das nossas emoções. Não é deixar que as nossas emoções comecem a controlar a intensidade. Estou triste, estou alegre, e aí você fala, é a mesma cara. Pois é. Tem mais, é muito mais. A vida é mais do que isso. Eduardo, metas e objetivos são indispensáveis para um futuro de sucesso? Total. Tem que pôr meta. Meta, Tem que estabelecer o objetivo e objetivo. projeto. Eu costumo dizer assim, quando a gente pensa nos primeiros anos dos nossos filhos, a gente diz, parece que a gente já fez um projeto para eles. Né? Mesmo que a gente esteja falando de uma coisa ainda inocente como ensino fundamental, a gente já começa a pensar como vai ser a escolinha, mesmo que ele ainda esteja no maternal. Mas a gente vai fazendo um projeto, porque aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer oferecer a eles. Mas muitas vezes eu digo assim, qual é o seu projeto de vida? Assim, quando você se projeta lá na frente e diz, girando 360, olhando em todas as direções, o que é que teu coração deseja ver, viver e ouvir? Por um momento, assim, permita ter uma visão, permita ter uma missão e permita ter ambição. Porque quando eu digo visão, é algo muito grandioso. Eu digo que a minha mãe morreu analfabeta, mas ela dizia assim, os meus filhos vão ser doutores. E aí você fala, nossa, mas como? Uma mulher analfabeta, uma mulher que não teve ensino, né? De repente, sim, é algo que ela era ousada, mas ela sabia que era maior do que ela. Então ela foi fazendo o quê? Envolvendo pessoas. Visão é quando a gente diz para nós mesmos, quem eu preciso ser para participar
dessa visão, desse projeto maior. Então, às vezes a gente fala assim, a gente entende que uma empresa, uma organização, uma instituição sem visão e missão, ela vai ficar sem rumo. Aham. É exatamente isso, o que um projeto, um objetivo e uma missão nos dá, direção. Para onde a gente vai levar a nossa vida? Para onde a gente vai levar o nosso talento? Para onde a gente vai levar a nossa vocação? Então, é nesse momento em que eu costumo dizer, permita que essa meta, esse projeto, esse objetivo e essa meta sejam ousados. Eu costumo sempre dizer, ambição sem visão e missão é muito ego. Uhum. Então, a gente está vendo os noticiários de pessoas que foram ambiciosas, mas que não tinham ligação com visão e missão. É um membro mutilado, né? Completamente. Falta Sem, muito para ser bom, né? e sem valores. Isso Uhum. Ok, eu vou pegar, amealhar milhões e bilhões Uhum. em detrimento da infelicidade de muitos e não estou nem aí. Uhum. Mas ambição associada à visão e missão é o que torna a vida grandiosa. Isso é, esse sentimento de que a vida é mais e de que eu sou mais. Isso é, eu costumo sempre dizer que talvez o propósito maior que cada um de nós tem ao entrar, ao chegar, ao nascer, é criar uma vida de plenitude, felicidade e realização. Isso é, nós não viemos para sofrer, viver a escassez. Se a gente estiver aberto a aprender com as lições que a vida já nos deu e com as lições das pessoas que estão próximas da gente, com certeza, esse propósito vai acontecer. Uhum. Então, respondendo bem objetivamente, definir para onde você vai nesse 2016 é de fundamental importância. Uhum. Eu costumo dizer que tem uma escritora chamada Elizabeth Kübler-Ross, que ela escreveu um livro chamado A Roda da Vida. E aí ela brinca com uma coisa que é o seguinte, se você fizer um círculo e colocar família, amigos, a parte afetiva, profissão, lazer, se você fizer uma roda e colocar todos os pontos essenciais da sua vida, e aí você se perguntar, de 0 a 10, como é que está cada uma dessas áreas na minha vida? E ela dizia o seguinte, se você deu menos do que 8, significa que está na hora de você estabelecer um objetivo para essa área. Se a pessoa deu menos de 8, por exemplo, para lazer, diversão, está na hora de definir um objetivo para esse ano de 2016 em lazer. Defina um objetivo para se divertir mais esse ano. Profissionalmente, às vezes a pessoa diz assim, 5. Opa, está mais do que na hora de estabelecer um objetivo. Então, para a gente ter essa definição, é legal a gente poder pegar essa ideia da Elizabeth Kübler-Ross, a roda da vida. Aham. E aí você coloca todos os pontos importantes. Inclusive, se a gente pegar aquelas 4 competências, como é que está a emoção? Você domina ou ela te domina? Então, talvez esteja na hora de você fazer alguma coisa de crescimento pessoal, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento da inteligência emocional. Se tiver fraco no relacionamento, façam alguma coisa. Às vezes a gente diz assim, participe mais da paróquia. Diz assim, vai lá conversar mais, reserve um tempo. Eu sou apaixonado pela paróquia de São Judas. Isso é, as pessoas estão tão intensas, tão vibrantes, tão fraternas, tão acolhedoras, que a gente vai aprender a desenvolver as nossas competências sociais. Isso é, por um momento, e definiu quais objetivos, se compromete. Eu costumo dizer, faça uma coisinha que é assim, escreva 3 passos bem objetivos
Então, às vezes eu digo assim, meu objetivo é falar inglês com fluência. Ok, 3 passos objetivos. Primeiro, me inscrever no curso de inglês. Reservar pelo menos 1 hora, 3 vezes por semana para estudar mais profundamente. Terceiro passo, vou começar a comprar algumas revistas em inglês para cada objetivo. Faça 3 passos, porque vai ajudar a informar para o nosso cérebro o que é, quais passos que ele tem que me ajudar a direcionar e fazer com que cada vez mais eu pense nisso, me comprometa com isso, viva isso e Muito legal. celebre e comemore a realização deles. A visão também é assim? Eu posso programar uma visão? Eu posso exercitar uma visão? Eu posso criar uma visão para mim? Ou ela simplesmente é um rompante? Não é? Porque quando você conta, eu tenho aqui as minhas ideias a respeito, mas, nossa, como é que chama sua mãe? Benedita, A dona Benedita, ela teve assim, não é, uma inspiração que se realizou, veio prontinho para ela que os filhos se formariam. Não é? Para mim não veio nada. Como é que é essa questão da visão, Eduardo? eu costumo dizer que o primeiro passo é a gente estar em contato com o nosso coração, com o nosso sentimento, com aquilo que o nosso coração pede para a gente. Uhum. Às vezes a gente fala assim, é loucura, é grande demais. Visão é isso. Visão é alguma coisa grande, maior do que nós mesmos. E a gente sabe que sozinho a gente não realiza isso. Por isso que quando eu digo a missão é uma postura, uma identidade, é aquilo que a gente vai envolvendo, atuando, agindo. Então, se a gente pegasse e falasse assim, a dona Benedita era o quê? Guerreira, assim, cabeça dura, assim, ela dava murro em ponta de facas. Mas esse é o ponto. É importante. Um casal descobriu que o filho estava com tumor. Precisava fazer uma cirurgia nos Estados Unidos. O plano de saúde não cobre. Vende tudo e chega à triste constatação. Não dá. Pede tudo que é dinheiro emprestado para tudo quanto é gente. E chega à triste conclusão. Não dá. O ponto é, se a gente abrir a opção de que talvez não dê, eu estou decretando a morte desse filho. Ou a gente não dá uma outra opção, a não ser o que faz, o que precisa ser feito. E esse casal juntou os amigos dos amigos e eles foram fazer pedágio para pedir dinheiro em todos os cruzamentos no Rio de Janeiro. E não parou enquanto não atingiu o que se precisava. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou, imagina, para um semáforo pedir dinheiro. Não, não vou. Mas o ponto é, se fosse o seu filho, a gente iria. Por quê? Pelo grau de prioridade que a gente vai dar. E essa é uma das coisas que a gente diz. Jamais permita que um sonho morra antes que ele tenha o direito de existir. Tem pessoas que sonham, mas não dão a prioridade de se comprometer com. É isso que eu quero viver. Com certeza, grande parte das pessoas que estão nos ouvindo hoje já teve esses momentos, se a gente fala assim, milagre, aconteceu um milagre, aconteceu, eu determinei, de repente aparece um dinheiro, um trabalho, um bico e a coisa foi e aconteceu. Não, é que antes de tudo isso aconteceu, tinha uma prioridade dentro do teu coração. Então, a palavra mágica é prioridade, que é o momento em que a gente não abre alternativa de não dar. Por isso que a gente diz assim, a visão é um sentimento que nos
inspira e nos enche de certeza, mesmo quando todo mundo diz, não vai, não vai dar. E aí, às vezes, tem uma ressonância quando a vozinha que está aqui dentro é, eu acho que não vai dar. E eu ouço lá fora, não vai dar, e aí é esse momento que eu desisto. E tem pessoas que dizem assim, ouvem, não vai dar, e dizem assim, é que ele ainda não sabe tudo que eu sei. Já é real. É esse momento que a gente diz, a magia, o milagre acontece na nossa vida. E eu gosto de pensar, parece que milagres acontecem todos os dias, se nós estivermos realmente comprometidos e priorizando os milagres que nós escolhemos, que a nossa vida seja abençoada, seja contemplada. Jesus falava isso muitas vezes, né? Não acontece se você não acredita. Você tem que acreditar. A partir do momento em que você acredita, as forças que você tem se movem nessa direção, não é? Forças são acrescidas a você e Deus providencia aquilo que você não consegue fazer. Né? As coisas vão se achegando, né? A gente não está desconectado. Né? Nós estamos conectados nesse mundo uns aos outros, estamos conectados a Deus. É o que nós chamamos de uma forma maravilhosa dentro da fé cristã de comunhão. Existe uma comunhão daqueles que querem viver para o bem, daqueles que querem viver para o céu, né? Que nós chamamos a comunhão dos santos. Não é a comunhão dos perfeitos, mas é aqueles que se objetivaram para o bem, têm claro uma meta e lutam por ela. Não é? Essa pessoa está em comunhão para acertar o seu caminho. Eduardo, estamos chegando aqui ao finalzinho do programa. A Carol está me mostrando ali que nós chegamos ao final do nosso tempo, mas coisa boa a gente tem que apresentar, né? Então vamos lá, quero colocar aqui em pezinho seus livros, vou até que afastar o tablet, Aproveitar esse. porque num golpe só nós conseguimos ver aqui os 3 livros, para quem quiser continuar esse nosso bate-papo num fórum mais íntimo, né? Não coloque o pessoal aqui com o nosso querido Eduardo, porque você ler o livro de uma pessoa é dialogar profundamente com ela, né? Com certeza. É atemporal, você consegue conviver com pessoas que viveram muitos séculos atrás a partir dos escritos que elas deixaram. Então, você quer conversar com o Eduardo? Então, olha lá, A Vida é um Milagre, a transformação pelo poder pessoal, Viva como você quer viver, 5 passos para a realização. Esse aqui é o mais recente, não é isso? Isso. E aqui o mais recente, transforme seus sonhos em vida, construa o futuro que você merece. Os 3 livros da autoria do Eduardo Chiniachik, todos eles pela editora Gente. Eduardo, prazer imenso estar com você dentro desse nosso bate-papo. Gratidão total. E só tenho de te agradecer por você me permitir sentir a sua presença, sua luz e de estar aqui hoje. Isso, delícia. Tudo de maravilhoso, Márcio. Por favor, para volte você, sempre. para sua família e para todos vocês em casa. Estamos encerrando o programa Papo Aberto, mas você não pode perder o programa da próxima semana, especial de Ano Novo. Um feliz e santo Natal para você e toda a sua família.